Vamos levar essas respostas para as pessoas que estão lutando e sofrendo. É sobre elas, é sobre dar suporte, protegê-las. Alguém tem que protegê-las, porque a pesquisa e a ciência não vão. I think you gotta have a dream. The School of Greatness. Really? Yeah. Please welcome Lewis Howes. Você é capaz de alguma forma canalizar informações e ler pessoas para ver se elas têm uma doença, uma inflamação, se tem um tumor, algum câncer. Sim, e Tudo isso. Tudo isso. Uau. Sim, sim. Dolorosamente o suficiente, tudo isso. Começou aos 4 anos. Ouvi uma voz que era clara, como você falando comigo agora, como se estivéssemos conversando. E essa voz é o espírito da compaixão. Foi o que me disseram até agora. E eu ouço a voz perfeitamente clara, como se seu melhor amigo estivesse falando com você. Então, não é uma canalização. A coisa da canalização seria legal se eu pudesse canalizar, mas eu não posso. Então, seria legal. E seria legal se as coisas simplesmente surgissem na minha mente. Mas não. É uma voz real, em tempo real, que eu poderia bloquear parcialmente, porque é como se alguém estivesse lá e eles estivessem falando com você. Mas se torna muito difícil, porque significa que não há como escapar dela. Não importa se estou cansado, não importa se eu sou chicoteado, não importa se estou abatido, não importa se quero encerrar o dia e dizer, só quero encerrar o dia. Se eu estiver perto das pessoas, isso acontecerá. E começou aos 4 anos com a minha avó com câncer de pulmão. Ninguém sabia que ela tinha câncer de pulmão, então começou O que com você ela. disse a ela? Bem, é exatamente o que eu tinha a dizer. Você tem câncer de pulmão? Na lata. Mas, sim. Mas, todos os dias depois disso, qualquer pessoa ao meu redor, eu tenho 7 anos, 8 anos, 9 anos, 10 anos. Você apenas tem que viver com isso. É como estar na sala de aula. Quando criança, estar na sala de aula com um colega ao meu lado. E então, o espírito de compaixão está dizendo, ele está com meningite. Então, é melhor você dizer alguma coisa. Então, eu disse ao professor. O professor ficou alarmado. Você ficou deve ter tido triste. problemas quando criança. Sim, isso. Eu me meti em problemas. Seus pais, e tipo, a criança estava... Para de tentar salvar as pessoas. Sim, e a criança estava perfeitamente bem. E a criança disse, não sei o que é isso, como é que se chama mesmo? E eu estava tipo, não, é meningite, você está realmente muito doente. E então, ela chamou nossos pais, chamou meus pais, chamou os pais dele, e estava tudo bem. Então, era como se eu fosse o cara mau, é claro. Mas, na manhã seguinte, ele não apareceu na escola, porque estava no hospital com 40 graus de temperatura, chegando a 40 graus com meningite. Então, sempre foi assim, o tempo todo. E como você estava dizendo quando cheguei aqui, só de chegar aqui passando pelas pessoas, estando no elevador com as pessoas, passando, e não há nada que eu possa fazer. Mas olha, eu me acostumo com isso? Não realmente depois de todos esses anos. Mas você tem que viver com isso. Você vive com isso. Então, é o melhor que você pode fazer. Agora eu tô curioso porque isso é fascinante. Qual a diferença entre ouvir e canalizar? Acho que canalizar é conectar sua própria fonte, seu próprio ser, quem você é, sua fonte espiritual, sua alma. Seu próprio espírito está recebendo mensagens De do além, qualquer um. Qualquer em qualquer alma. lugar. Do além. Em qualquer é. lugar. Talvez as pessoas que já passaram, morreram, talvez um anjo. É nisso que as pessoas acreditam por aí, com certeza. E então, eu acho que a canalização é todo esse tipo de conexão. E eu acho que isso é uma coisa linda. Se alguém está canalizando e se conectando a uma fonte, eu adoro isso. É incrível. Estou sempre apoiando. As pessoas dizem, ei, eu canalizo isso. Canalizo essa pessoa, canalizo aquilo, e eu fico tipo, uau, legal, conte-me sobre isso. E é muito legal. E o fato é que a diferença que existe não é a todo segundo, não é a todo minuto. Não são informações que chegam, são informações médicas avançadas. E é isso que está acontecendo aqui. O espírito da compaixão está me dando informações médicas avançadas. Está à frente da ciência e da pesquisa sobre doenças crônicas. E não é uma canalização porque é uma voz diretamente no ouvido e eu não posso desligar. É uma voz como se você estivesse ouvindo a minha. Perfeitamente Pense no ouvido, clara. hein? Sim. Ambos os ouvidos, de Principalmente um lado. em uma orelha, que é a orelha direita. Mas você ouve no ouvido esquerdo porque o espírito da compaixão sempre fala comigo do lado direito. Uau. Mas você ouve em ambos os Entendi. ouvidos. É assim. Então,
Quando você percebeu que se chamava espírito de compaixão, ou esse foi o nome que Não, você deu foi a o que essa ele voz? me disse. Então, Então ela é uma voz masculina. voz masculina. E as pessoas dizem, por que não é uma voz feminina? Bem, acho que, pra mim, aos 4 anos, eu precisava ouvir a voz de um homem, ou uma voz masculina. Acho que isso funcionaria para mim. É realmente reconfortante. Eu sempre digo, bem, eu gostaria que você fosse uma voz feminina. Estou meio Você cansado diz da isso. sua voz. Sim, e eu disse isso ao longo dos anos. Quando eu era mais jovem, eu dizia, eu gostaria que você fosse uma voz diferente. Eu tenho uma escolha? Você pode trocá-la? Não! Não, Nunca foi assim. Qual a relação entre você e essa compaixão? Bem, o O relacionamento... espírito da compaixão. Sim, espírito da compaixão. A relação tem altos e baixos. Você já ficou com raiva disso? Totalmente. Já disse, me deixe em paz? Totalmente, Você sim. disse, Quando eu eu era não mais quero jovem. isso? É difícil conviver com isso quando você está entrando na adolescência. Apenas esqueça. E o espírito da compaixão sempre me disse que havia algo que eu tinha dentro de mim que era capaz de... Basicamente, eles estarem se arriscando quando davam esse presente a alguém. A chance é você vai viver ou morrer. Você vai conseguir? Vai ser capaz de sobreviver? Você será capaz de viver como todo mundo? Ou como qualquer outra pessoa? Mas eu sempre digo, olhe para todas as pessoas que estão doentes, que mal conseguem viver e estão sofrendo e lutando. Olhe para todas as mães que não conseguem sair da cama para alimentar seus filhos. Olhe para todas as pessoas que têm a síndrome da fadiga crônica, a fibromialgia, a doença de Lyme, todas as coisas que a ciência e a pesquisa falharam. Porque se a ciência e a pesquisa tivessem todas as respostas, todos seriam melhores. E assim, quando percebi quantas pessoas sofrem e lutam com doenças crônicas, não fico mais bravo por ter que lidar com o espírito da compaixão e ter que ouvir a sua voz em meu ouvido o tempo todo. Vindo aqui fazer esse podcast com você, não fico mais bravo ou chateado porque eu digo, bem, pense em todas as milhões de pessoas que encontraram as informações no médium médico. Elas curaram. Elas encontraram o suprassumo do espírito da compaixão e agora conhecem o suco de aipo por causa do espírito da compaixão. E elas receberam essa informação e estão saindo da cama e da ilha do colchão e da ilha do sofá porque ficaram presos no sofá, na cama, e eles estão vivendo e lutaram e sofreram. E eu não deveria nem ficar chateado com o fato de que o espírito da compaixão tem estado em meus ouvidos, basicamente, colocando tanta pressão sobre mim em um trabalho tão difícil todos esses anos, desde que eu era uma criança, me roubando o que eu queria fazer na minha vida, roubando-me de uma vida normal. Porque eu penso sobre isso. Tipo, o que Lewis faz? Bem, Lewis fez o que ele queria. Ele está fazendo o seu podcast. Ele está vivendo a sua vida. A melhor vida de todas, certo? Você está totalmente fazendo isso e nada está no seu caminho, cara. Nada está no seu caminho. Não há nada que não possa realizar ou fazer. E eu amo isso. E é como... Ok, tudo bem. O que o espírito tem para jogar em mim agora? Vou ficar meio cego fazendo todas as leituras. Eu tive que ter o meu assistente comigo apenas entrando nesse prédio. Porque se eu fizer 30, 40 leituras no caminho até aqui, o espírito da compaixão vai me dizer: essa pessoa tem um problema nas costas, essa pessoa tem um problema cardíaco, essa pessoa tem diabetes, essa pessoa tem tumor no fígado, essa Uau. pessoa tem... E se tudo isso estiver acontecendo, essa pessoa vai ficar muito doente no futuro. Essa pessoa vai ficar... E tudo isso está acontecendo. E está me atrapalhando. Não posso simplesmente dizer... Quer saber? Isso é muito difícil. Isso é ruim. Porque eu quero ter uma vida normal. Não quero ter que lidar com isso. Já desisti de falar assim há muito tempo. Porque quando você vê a quantidade de sofrimento que existe por aí, e você vê quantas mulheres e homens estão sofrendo, e crianças, e sem respostas, e eles têm fadiga, e tiques, e espasmos, formigamento, dormência, membros fracos, e não conseguem viver. Eles tiveram erupções no corpo, eczema e psoríase. Quem sou eu para ficar irritado com o fato de ter que lidar com essa voz e ter que escrever os livros e ter que falar com 250 mil pessoas desde quando eu era jovem, até as publicações do Medium médico? E eu não deveria ficar chateado. Eu não deveria. Eu deveria apenas pensar nas pessoas que sofrem e lutam. E é assim que sempre foi. Alguém me disse outro dia, eles disseram, você nunca fala sobre si mesmo, você nunca fala sobre sua história realmente, você nunca fala sobre seu dom realmente, você não fala muito sobre quem é,
Anthony Williams. E eu fico tipo, nunca foi o show de Anthony Williams. Ei, cara, nunca foi esse tipo de show. Tem sido olhar para a quantidade de sofrimento lá fora. E vamos obter essas respostas para as pessoas que estão lutando e sofrendo. É sobre elas, é sobre apoiá-las, defendê-las, é sobre ter alguém para protegê-las, porque a pesquisa e a ciência não vão. E eu amo a pesquisa e ciência. Tenho amigos que são cientistas e eles me dizem, olha, meu filho ficou doente. E toda a escola que frequentei, toda a ciência que eu conheço, e todos os estudos e pesquisas não estão melhorando o meu filho. E as pessoas que sempre defendem a pesquisa e a ciência dizem, o que Anthony Williams sabe sobre isso? Eles são o que eu chamo de multidão não doente. Eles não foram a 10 médicos para descobrir que acordaram uma manhã e que não há respostas. Não há respostas para celíacos, não há respostas para eczema e psoríase, não há resposta para nenhuma das coisas que estão por aí. Qual é aquela em que você se inspira em algo e alguma coisa vibra em sua fibrose cística? É assim que se chama? Fibrose cística. Isso aquele que é... ninguém pode isso. curar, você tem que viver Exatamente. com isso. E você vai a vários neurologistas diferentes e a vários médicos diferentes e, de repente, começa a perceber, espere um minuto, você está nadando lá fora como... Eu pensei que você iria me salvar. Eu pensei que todas as escolas de medicina e universidades e todos os laboratórios de ciências e tudo, eu pensei que vocês todos iriam me salvar. E todos os estudos que estão por aí, todo mundo citando estudos e todo mundo tem a resposta. Espere, ninguém tem a resposta. E há milhões de pessoas indo a médico, após médico e nunca foi sobre o show de Anthony Williams. Isso teria sido fofo. Me pediram para fazer 1 zilhão de reality shows com Anthony Williams, o Medium médico, e isso seria ótimo. E então, você faz uma espécie de Flash. Você faz um show divertido. Mas não, cara. Eu recusei tudo isso, todos esses anos. Eu recusei a coisa toda sobre o que era sobre mim. Eu quero falar sobre o que sempre foi. O que o espírito da compaixão me disse desde que eu era jovem. Que é sobre a pessoa que está sofrendo e lutando sem respostas. Porque, cara, quando você começa a receber o diagnóstico de tireoide, de Hashimoto e o diagnóstico de fibromialgia com ele, e agora você está em 2 médicos da doença de Lyme e depois em outra pessoa, então você pensa que tem esclerose múltipla, e então não tem resposta, e percebe que toda a sua vida agora são consultas médicas. E medicamentos. Ou, se você não quer medicamentos, são coisas naturais. Mas elas também não têm a resposta. É como o que eu sempre digo sobre os veganos e as pessoas paleo e as pessoas que consomem proteína animal. É como se os veganos estivessem todos com raiva e as pessoas que seguem uma dieta à base de vegetais estivessem todas com raiva da multidão que consome proteína animal. A multidão que consome proteína animal, a multidão paleo, estão todos com raiva dos veganos. Então todo mundo diz, ei, vocês estão famintos, alimentam seus filhos com alface. Então a multidão à base de vegetais dirá, vocês estão matando animais, exatamente. Não tem compaixão. Sim, exato. Mas nenhum deles sabe o que está causando a doença crônica. Nenhum deles. E o que está causando? E um sistema de crenças não vai salvar você de uma dieta paleo baseada em plantas. Ou vegana, como você quiser chamá-la amanhã. Ei, haverá um novo nome amanhã. Você pode inventar um amanhã. E totalmente. ficar rico com isso, exatamente, provavelmente. Cara. E você cria uma nova, mas não vai dar a todos as respostas. E a razão pela qual a informação do Medium médico sobreviveu é porque ela está realmente curando as pessoas. E eu sou um cara que ouve uma voz. Pense em como isso soa maluco. Pense nisso. Espere um minuto. Ele ouve uma voz. Oh, claro. Tanto faz, claro. Certo. Pense nisso. Mas essa informação salvou inúmeras vidas agora. E não fui eu que salvei as suas vidas. Eu não sou um cara inteligente. Sabe? Eu sempre disse isso. Eu disse isso durante toda a minha jornada. Eu tinha 9 anos e explicava ao médico como os vírus funcionavam e como eles se transformavam. E como, para onde estamos indo, tudo será sobre vírus. E aquele médico, ele disse, você é um gênio. E eu disse, não sou inteligente. E não era, e não sou. É só porque sou um bom ouvinte. Pude ouvir o que o espírito da compaixão está dizendo. O que está dizendo a você? Todas as palavras. Então eu pego e escrevo tudo. Escrevo à mão até que o livro fique pronto assim. E então se torna um livro que eu dou para as pessoas com essa informação. E então as pessoas dizem, o cara é um gênio, informado.
Ninguém nunca soube sobre a medicina, sobre o corpo, sobre tudo isso, sobre por que estamos doentes. E é como, não, eu não sou um gênio. Eu só sei ouvir e escrever exatamente, ou dizer exatamente o que está acontecendo. É assim que sempre foi. Então, qual o segredo para acabar com a dor crônica e a doença? Bem, é tudo sobre patógenos e as pessoas não sabem disso. O que é um patógeno? Vírus é tudo sobre vírus. É tudo sobre o vírus Epstein-Barr. É tudo sobre o vírus da herpes. É tudo sobre HHV6, o simplex 1 e 2, o HHV7, os vírus citomegalo e suas mutações. Como Epstein-Barr, tem mais de uma variedade. Essa informação, ela se origina do espírito da compaixão. Existem mais de 60 variedades só do Epstein-Barr. E as pessoas andam por aí com essas múltiplas variedades desses vírus. Elas pegam a fibromialgia, a tireoide de Hashimoto, acabam recebendo o diagnóstico de doença de Lyme por causa da Epstein-Barr. Então, esse é um ponto que tem que ser entendido. Olha, a única maneira de você vencer é saber o que há de errado com você. Por quê? Podemos nos esconder disso? Podemos ignorá-lo? Podemos fingir que não existe? A pesquisa científica não pode se preocupar com isso ou mesmo se importar. Mas a única maneira de vencer é se você souber o que há de errado com você, porque assim, saberá como consertar. Tudo bem? E assim, é saber qual informação do medium médico está causando a sua doença. E então, saber como corrigi-la. Então, metade da batalha é saber a causa. Consciência. Isso é metade da Ter a informação vitória. sobre o que está acontecendo, a informação correta, né? Exatamente. A outra metade da batalha é saber o que fazer. Então, essa é a chave. É assim que você vence. É assim que você se recupera e cura. Eczema e psoríase, algo que está atormentando mulheres e homens agora. Psoríase, então, Sim, doenças da pele. erupções cutâneas. Sim. Ambos. O que é isso? É o vírus Epstein-Barr dentro do fígado, se alimentando de cobre. Então, essa pessoa tem muito cobre dentro do seu fígado. Então, a pessoa com eczema tem muito cobre dentro do fígado. Pode ter vindo de canos de cobre, de onde ela morava, pode ter vindo de qualquer lugar. É fácil ter contato com cobre, é fácil. Pesticidas, herbicidas, fungicidas, purificadores de ar, todas essas coisas têm cobre. Cobre tóxico. Na verdade, nascemos com cobre em nós, o cobre tóxico. Então, o que acontece é que o cobre, ele fica dentro do fígado e se torna um combustível, o alimento para o vírus Epstein-Barr. Sim, Eles estão se alimentando aí ele libera, o vírus libera aquele subproduto do cobre, vira uma dermatoxina. A dermatoxina deixa o fígado e emerge através da superfície da pele, até o topo da pele. Isso é o que é o eczema e a psoríase. Então sai do fígado e passa É pra isso que a pele. dermatoxina faz. Eu namorei uma garota provavelmente em 2000 e uns 10 anos atrás, uma das garotas mais doces que conheci. Até hoje, uma das garotas mais legais com quem eu já namorei. E ela tinha um eczema extremo. Era psoríase, não sei, era como se chamava na época. E sempre que ela ficava animada, se espalhava para todo lado. Sim. Então, quando eu ia visitar ela, era a longa distância, então quando eu ia vê-la, ela ficava nervosa e as costas A inteiras razão ficavam cheias de coisa. A razão é porque a adrenalina move as toxinas ao redor do corpo. Então, quando você tem aquela dermatoxina saindo do fígado e está flutuando, e tá tudo meio tranquilo, o eczema da psoríase não é ruim. Mas você entra em um estado emocional, Qualquer estado mesmo que seja emocional. qualquer tipo de estado, um estado emocional bom, um estado emocional ruim, esse tipo de estado, qualquer coisa assim, pode desencadear a adrenalina. A adrenalina empurra basicamente... As toxinas para Bem, a fora. adrenalina é a epinefrina. De que estamos falando? Estamos falando de um tipo de anfetamina. A gente está falando do que causa adrenalina. Isso é adrenalina. É meio que adrenalina. Ela pode empurrar essa dermatoxina por todo o Pra corpo. pele, uau. Então você acaba vendo mais disso. É louco. Sim. Qual a maior doença da América agora? E qual a coisa que a maioria das pessoas está sofrendo e Você lidando? sempre ouvirá que é doença cardíaca, câncer. Sempre ouvirá isso, que é o câncer, doenças cardíacas. Mas não são essas. E o que é? É, todo mundo tem um sintoma. Todo mundo tem um sintoma. Sim. Algo diferente, mas Sim, não é a mesma coisa. Quase todo mundo tem. E as pessoas que não têm agora vão ter um pouco mais tarde.
Pode ser daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, todo mundo vai ter um sintoma. Que tipo de sintoma? Podem ser dores de cabeça, enxaquecas, dores no pescoço, dores de cabeça misteriosas. Inflamação. Sim, bem, inflamação, uma palavra misteriosa para toda a medicina alternativa. E também para a medicina convencional. A menos que você tenha sido ferido fisicamente, então não é misterioso. Se você bater o joelho ou disser que Está está fazendo um inchando. grande treino, digamos que você esteja fazendo um grande treino ou Tornozelo queira puxar mais torcido. peso do que você pensou que poderia dar conta. E você está fazendo supino e de repente causa uma lesão. Você tem inflamação, vai inchar. Sim, você vai inchar. É. Mas sabe o que é? Você vai ao médico, o médico pode descobrir. Ele pode dar uma olhada e dizer, bem, provavelmente é isso. Vamos fazer uma ressonância magnética, vamos dar uma boa olhada no que é essa lesão muscular. E é por isso que eu gosto da ciência e da pesquisa. Eu gosto porque temos bons equipamentos. Podemos meio que avaliar as coisas. Podemos ver lesões, é incrível. Há remédios que salvam vidas e eu adoro isso. E eu conheço tantos médicos que estão no campo da medicina que salvam vidas, onde as pessoas sofrem acidentes de carro. E se não fossem pelo que temos, o que eles fariam? Mas sintomas de doenças crônicas, tudo é misterioso. Vitiligo, eczema, psoríase, líquen esclerose, rosácea, tudo é misterioso. O que você quer dizer com isso? Eles não sabem a causa. Não sabem por quê. Eles não sabem por que as pessoas têm isso e todo mundo anda por aí com todas essas coisas. Isso é apenas um pouco, e nem estou falando sobre as dores e o diagnóstico que você pode obter com tudo isso. E tantas mulheres estão andando por aí com formigamento e dormência, enxaquecas e dores de cabeça, dores nas costas, dores no pescoço e dores nos pés e fasciite plantar. É infinita a quantidade de doenças e sintomas que as pessoas têm todos os dias por aí. E nem estou falando de pré-diabetes, hipoglicemia, ou mesmo das básicas, ou mesmo o A1C de alguém estar desligado. Não estou nem falando do básico, estou falando apenas de dezenas e centenas de sintomas misteriosos que as pessoas apresentam. Eu chamo isso de o pior de tudo, porque tudo está sendo ignorado como se fosse normal. Como se devêssemos ter todos esses sintomas, como se isso fosse normal, mas não é. Mas fomos ensinados e treinados para que seja o novo normal. E eu acho que apenas protege a pesquisa e a ciência porque eles não têm as respostas. Então, aqui está a parte difícil. Então, a culpa é das mulheres, a culpa é de todas as mulheres, porque é assim que funciona. Você tem sintomas e vê alguns médicos que diagnosticarão como autoimune. No minuto em que você é diagnosticado com autoimune, o que isso significa é que o sistema, a ciência, a pesquisa, a grande indústria farmacêutica, todo mundo, eles acreditam que seu corpo está atacando a si mesmo. Então, eles acreditam através de uma teoria. Uma teoria que eles acreditam que seu sistema imunológico está se destruindo. Então, se você tem eczema ou psoríase, seu médico acredita que seu corpo está se destruindo. Não é culpa dos médicos. Os médicos são pessoas incríveis, ou compassivas, que conheço e eles só querem que você melhore. Estão fazendo o Mas possível. a ciência e a pesquisa ensinam a todos que seu corpo agora está se destruindo. Então, é completamente desempoderador. Então, a coisa mais desempoderadora está acontecendo. E acontecendo. E como a maior piada feita às mulheres, e é a coisa mais triste de se ver, que seu corpo está se destruindo. Você tem um corpo defeituoso, seus genes são ruins, ou você está apenas criando, inventando. Isso foi dito às mulheres por anos. Então, o que as mulheres fazem, e os homens, o que eles fazem é como, ok, eu tenho tireoide de Hashimoto. A lei da Terra diz que meu corpo está se destruindo. Que o sistema imunológico do meu corpo está destruindo a minha tireoide sem respostas. E isso é o que é dito às mulheres. Falando em desempoderamento, é inacreditável como é isso. É a pior vergonha do corpo, porque basicamente diz que você é o culpado. Então, por que a culpa é da mulher? Só porque a pesquisa científica deixou a bola cair. Porque eles não podem simplesmente admitir, olha, não é só culpa, há algo errado, nós simplesmente não sabemos o que é. A medicina moderna não sabe o que está afligindo você. Então, em vez de ir atrás de você, pessoalmente dizer, seu corpo está com defeito e está destruindo você, ou seus genes estão com defeito e são ruins, por que não podemos simplesmente admitir, não sabemos o que há de errado com você, mas vamos continuar olhando, vamos continuar procurando. Ego Certo. atrapalha. Sim, Pois é. tem que ser alguma Eles devem coisa. dizer, eu sei exatamente o que é isso, ou acho Sim. que é isso. Tem que ser alguma coisa. E agora, temos isso.
Estamos nessa era de desempoderamento em um nível que ninguém jamais entendeu ou sabe. O espírito da compaixão me ensinou isso. E eu não encontrei ninguém que percebesse isso ainda, até eu explicar um pouco e abrir a mente. E agora, você fica tipo, uau, certo? Isso faz sentido? Faz sentido, tem muito sintoma misterioso que você tá falando. Existem muitos sintomas misteriosos. E vai haver mais daqui a 5, 10 anos, né? É inacreditável. Como a gente evita essas coisas da melhor maneira possível para que a gente não fique afetado? Sim, temos que saber que por trás dos sintomas de todos há um patógeno envolvido. Um vírus. Um vírus, ou mesmo bactérias em muitos casos. Bactérias e vírus são a causa de tudo, né? Sim, tudo isso. Não é a comida que causa a nossa doença. Não é a comida. É um vírus que tá na comida. Todo mundo está brigando por isso. Você, a base de plantas. Você tem a base vegetal, você tem o pessoal só da proteína coma animal. carne. Sim, você está se matando com essa comida ou está comendo aquela comida. Mas todos concordaram, sem glúten. Mas como é que alguém pode comer glúten e ficar bem? Conheço pessoas que têm 85 anos, elas não possuem os patógenos que todo mundo está pegando e passando por aí. Estão comendo pão o dia inteiro. E estão comendo pão o dia todo. Ok? Estão bem, claro, então eles ficam com doenças cardíacas no final. Eles obtêm algo mais no final devido ao acúmulo de todos esses tipos de fatores diferentes, mas não apresentam todos esses sintomas diferentes que os jovens estão recebendo. Estamos falando com jovens na casa dos 20 anos e adolescentes mais jovens do que isso. Crianças de 30 e poucos anos que não conseguem sair da cama, não conseguem viver, eles têm que viver de cafeína, eles têm que viver do seu chá matcha, do seu chocolate o dia todo. Porque se você não toma seu chocolate o dia todo e seu chá matcha... Você não tem energia. Então, você não tem sua cafeína, você não tem suas bebidas do café. Então, você não tem energia. Mas por que você não tem energia? Isso é um sintoma por conta própria. Isso já é um sintoma. Mas então, se você tem que tomar café, bebidas, cafeína e chocolate e não tem energia com a qual está tentando consertar isso, mas você também está recebendo os outros sintomas o tempo todo, como se você tivesse ondas de calor e palpitações cardíacas de repente. Ou você está tendo um pouco de enxaqueca, um pouco de fadiga, ou alguns sintomas estranhos de maneiras diferentes. Ou você está tendo um problema de pele como eczema ou psoríase. Então, espere um minuto. É com isso que todo mundo está lidando. Então, todo mundo está jogando um jogo de adivinhação. Eu saio do glúten? Eu paro com os produtos lácteos, eu viro vegano, carne. Eu vou à base de plantas, eu vou ao paleo, eu vou em alguma outra proteína animal. A base de plantas, porque ervas vão te matar as ervas, também, eu saio das ervas também, eu combino sem comida, tomates. Eu faço isso, faço jejum intermitente. Faço jejum. Exatamente. Tomate, sem tomate, o que eu faço? Assim, torna-se um grande jogo de adivinhação. Então você vai ao seu médico alternativo agora, porque você vai ao seu médico convencional e pensa, ei, ele não tem as respostas, ele quer apenas me oferecer um esteroide ou uma droga ou um antibiótico. E remédios holísticos. Então você vai aos médicos holísticos e eles dão a você. Pega algumas ervas. Faça teste de alergia alimentar e eles estão dizendo: você é alérgico a tudo sobre o sol. Você é alérgico a banana, a frutas, coentro. Você é alérgico a isso e aquilo. Agora você está realmente confuso. E aí você sai de lá, mas ainda não tem as respostas porque ainda tem problemas. E aí você bebe água o dia todo e pronto. Bebe água. Mas espere, essa é uma boa pergunta também. Todo mundo lhe diz: beba mais água, isso vai te curar. Nunca consertou ninguém que tem uma doença crônica. É isso que é engraçado no suco de Apple. Eles dirão: ei, seu suco de Apple é só água. É por isso que as pessoas estão melhorando. E eu fico tipo, isso é engraçado porque a primeira coisa que todo mundo faz, que é uma doença crônica, é aumentar a ingestão de água. E isso não os cura. Não os cura, sabe? E então... E o que mais a água faz por você? Mais água ajuda no geral? Você deveria ter uma quantidade de água? Ajuda a eliminar certas toxinas? Sim, mais água é bom. Mais água ajuda. Quanto mais hidratado você estiver, né? Isso ajuda, absolutamente. Mais diluída vai ter as doenças e os sintomas por aí, né? Tipo, eu sempre recomendei água com limão desde criança, pelo espírito da compaixão. Sempre recomendei porque desobstruía o fígado. O espírito da compaixão sempre diz que a água com limão limpa o fígado pela manhã. É isso que ela faz. Ele libera essas toxinas, ele libera o fígado pela manhã. E é tão importante. Mas isso te conserta? É uma ótima ferramenta para ajudá-lo. E há todas essas outras ótimas ferramentas para ajudá-lo também. Fique longe de glúten, fique longe de produtos lácteos. Mas por que ficar longe do glúten? Por que ficar longe de produtos lácteos? Por quê? Porque é o que ninguém sabe. É que eles alimentam bactérias. Eles alimentam do seu streptococcus, que causa a acne severa de todos, a acne cística, onde elas estão espalhadas por todas as costas, pescoço e rosto, e estão por toda parte. E isso realmente faz com que, quando você alimenta essa bactéria, você tenha o linfedema, você tenha todos os tipos de problemas diferentes. Você fica inchado por todo o corpo, você tem sintomas diferentes, tem sinusite, tem ITUs crônicas. Portanto,
O glúten alimenta Streptococcus, que está por trás das ITUs, das infecções da bexiga, da sensibilidade da bexiga para muitas mulheres e da sinusite, tudo isso também. E as terçóis que as pessoas têm e a conjuntivite, tudo isso é Streptococcus. Portanto, fique longe do glúten. Mas ninguém sabe que é por isso que você deve ficar longe do glúten. E é por isso que as informações do Medium médico são tão interessantes e ajudam tantas pessoas que ficam tipo, espere um minuto. E eles estão lendo os livros e lendo o resgate do fígado e lendo tudo isso e estão tipo, está dando resultado. Mas aqui está o engraçado. Não estou dando nenhuma resposta. O espírito da compaixão tem dado todas as respostas. Estou apenas anotando. E a informação, ela não foi adulterada. Não há nadinha, em qualquer escala, algum estudo falso, porque os investidores contratam cientistas. Os cientistas me contam tudo sobre isso. Os investidores contratam pessoas com jalecos brancos e laboratórios para tentar chegar a um resultado adequado ao investidor. Mas você tem que ter cuidado, porque se você decepcionar alguém, pode ser que nunca mais trabalhe no campo da Então tem que dar um ciência. resultado favorável. Então, o que acontece com a pesquisa e o estudo é tudo adulterado de muitas maneiras, porque é tudo sobre, é sobre esse produto que alguém está tentando vender. Então eles querem ter ciência por trás disso para obter um resultado favorável. Ou é ciência convencional, e então você tem a guerra científica. A ciência convencional não acredita em ciência alternativa. Então, eles estão em guerra. A ciência convencional não acredita que a comida faça alguma coisa por ninguém. E é essa ciência que coloca foguetes no espaço. Mas ainda, ciência alternativa a essa guerra científica também. Então, em quem você acredita? Eu vou te dizer em quem eu acredito. Eu acredito na pessoa que está doente, que não consegue sair da cama, que não pode deixar os filhos na escola. Eu acredito nessa pessoa. Quando ela diz, já fui a 10 médicos e ainda não tenho respostas. Ainda estou doente e a ciência e a pesquisa me decepcionaram. Essa é a pessoa que eu acredito. Eu não acredito em estudos e todas essas coisas que tiveram os polegares na balança e tudo isso, e foram adulterados por ganhos financeiros ou influência financeira. Eu não confio nisso. Eu confio na pessoa que está de joelhos, sofrendo e lutando para voltar do inferno. E ninguém se importa, e ninguém dá a mínima. Ninguém se importa com eles. Eles não se importam com elas sentadas em sua casa na Ilha dos Colchões. Eles não se importam se podem entrar no carro, se tem ansiedade paralisante. Quantas mulheres e homens têm ansiedade paralisante onde nem conseguem viver? Ou nevoeiro cerebral? Oh meu Deus, a quantidade de mulheres que têm nevoeiro cerebral que faz com que não consigam nem trabalhar no seu emprego ou sua carreira, onde mal conseguem funcionar e cuidar de suas famílias. A energia foi A energia drenada. deles foi drenada. Eu acredito nisso. É nisso que eu acredito. Acredito que essa pessoa tenha confusão mental e não consiga obter respostas, porque os estudos e pesquisas e a ciência deixaram cair a bola para a saúde da mulher de forma desastrosa. É nisso que eu acredito. Você acha que vou acreditar em pesquisa e ciência quando todas essas mulheres estão sofrendo e lutando e têm confusão mental e enxaquecas, estão com dores debilitantes e seus corpos estão doendo e não conseguem respostas, e eles podem parecer normais, eles podem parecer bem, amigos podem dizer a eles, ei, você está ótimo hoje, mas no fundo do coração e da alma dessa pessoa, ela está sofrendo e não se sente bem. E eles têm essa confusão mental e estão realmente sofrendo, eles sabem que não é a realidade de tudo. Então, as pessoas o julgam pela sua aparência. Elas parecem Não o estar interior. bem. Eu acredito nessas pessoas. É elas que eu quero proteger. Claro. E eu me dedico a isso, claro. Aceite o amor do cara que divulga informações médicas para salvar vidas, e salva vidas há anos. Eu aceito isso. E aprendi ao longo do caminho que as pessoas não doentes, que têm problemas com o local onde eu obtenho as minhas informações, não gostam disso. E eles não querem ver as pessoas se curando com essas informações. E eu me acostumei com isso. Mas quando você vê as milhões de histórias que estão por toda parte, globalmente, os milhões de livros que foram vendidos globalmente e estão salvando vidas, e eles se tornam a Bíblia das pessoas porque eles viram o que isso fez. Porque eles passaram pelo inferno e voltaram. Essas são as pessoas que eu protejo. Essas são as pessoas que procuro. Mas quero que todos tenham as respostas. Então, Sabe? qual a resposta? O que é que a gente tem que fazer todo dia pra aumentar Temos isso? que nos concentrar em algumas coisas. Uma é que você tem que saber a verdade. E não uma verdade que foi paga
Porque essas verdades, essas não são verdades. Não em doenças crônicas. As verdades que foram pagas. Então alguém diz, aqui está a verdade sobre essa doença. Ou, aqui está a verdade sobre Lyme. Ou, aqui está a verdade sobre... Não! Qualquer verdade que foi paga por isso, essas não são verdades que devem seguir. Aqui está a verdade. A verdade é que temos patógenos. Temos metais pesados tóxicos. E temos que aprender sobre os alimentos que alimentam esses patógenos. E temos que aprender como remover esses patógenos, matá-los. Temos que aprender a remover metais pesados tóxicos do nosso sistema. E temos que aprender a usar alimentos como remédios para fazer isso. Mas quando todos estão jogando jogos de adivinhação, porque estão removendo o glúten, mas não sabem por que deveriam, eles acabam comendo glúten novamente, porque eles não sabem. Porque eles deveriam mesmo removê-lo de qualquer maneira. Então o que o Espírito da Compaixão te diz que são as 3 ou 5 coisas que você nunca deve comer? Ou comer em quantidade muito limitada, tipo, uma vez por ano. A primeira coisa são os ovos. Não coma ovos? Não coma ovos. O quê? Porque os patógenos... não. Os vírus... Eu amo ovos. Olha. Pegue o vírus da herpes, por exemplo. O Espírito da Compaixão me ensinou sobre o que esse vírus faz, no que diz respeito aos sintomas que ele cria. E a pesquisa científica não sabe disso. Ele cria neuralgia do trigêmeo. É isso que ele cria. Então, esse vírus, você nem precisa ter uma erupção em qualquer parte do corpo. Você pode ter dor na gengiva, na mandíbula, dor no pescoço, dor no ouvido, dor na cabeça, na lateral da cabeça. Você pode ter dores no corpo. Pode fazer tudo isso. O vírus pode fazer tudo isso. Pode fazer com que suas gengivas sintam que estão queimando. Pode fazer o seu rosto sentir como se estivesse pegando fogo. Pode causar todas essas coisas diferentes. E o vírus da herpes se alimenta de ovos. Então, quando você está comendo ovos todos os dias, você acabará pegando o vírus da herpes. Se ainda não o pegou, porque todo mundo tem vírus da herpes em seu sistema. Quase todo mundo tem. Vai Tende a aumentar. né? Talvez você tenha tido uma experiência emocional que o derrubou muito bem. Talvez seu sistema imunológico tenha caído, porque você é deficiente em zinco. Isso é uma coisa enorme. É por isso que eu estou sempre recomendando o zinco. E então, você está comendo ovos o dia todo. Não o dia todo, mas tem gente que come o dia todo. Mas você come ovo todo dia. 3, 4 vezes. Esse é o primeiro alimento. Aqui então está a coisa. Nunca coma ovos ou coma de vez em quando. Há uma grande parte da grande indústria farmacêutica. Isso é realmente obscuro, que as pessoas desconhecem. Essa parte obscura da grande indústria farmacêutica, de 80, 90 anos atrás, eles criam esses vírus em laboratórios, usando ovos como alimento do vírus. É assim que se faz. Então, você tem sua fibromialgia, seu diagnóstico autoimune, sua síndrome de fadiga crônica, sua esclerose múltipla, sua tireoide de Hashimoto, seu eczema, psoríase, artrite, ou o que quer que esteja acontecendo, sua doença de Lyme, porque agora você é autoimune. Você tem todas essas coisas. De ovos. Não. Bem, os vírus que criam todas essas doenças são criados em laboratórios e de alguma forma escaparam desses laboratórios há 80, 90, 60 anos atrás. E esses vírus, eles foram criados em ovos. Ovos era comida. Então, eles pegaram uma ótima comida de sobrevivência. Você gosta de ovos, certo? Eu amo. Você os ama. Muito bom. É uma ótima comida de sobrevivência. Eles são fáceis, você os faz de manhã, você frita. Proteína. Isso, a proteína de tudo isso, eles pegaram aquela comida, estragaram para nós. Então, esse é um exemplo. Fique longe dos ovos. Todos os ovos, mesmo que você tenha as galinhas, não importa. Não importa. Não importa. Não importa. Olha, se forem suas próprias galinhas, ótimo. Se forem orgânicos, ótimo. Se estiverem ao ar livre, ótimo. Tudo isso é ótimo. É melhor. Se você não tem um sintoma crônico, se você não tem uma doença crônica, se você se sente ótimo, nada está acontecendo em qualquer nível. Como os ovos. Como os ovos. E então, se algo acontecer no caminho, livre-se dos ovos. Pare. Número 1. Qual é o próximo alimento que a gente não deve comer? Laticínios. Todo lácteo. Ele alimenta os vírus. Queijo. Alimenta bactérias, alimenta as bactérias. Leite. Leite de cabra, leite de ovelha, o que você quiser. Tanto faz. Alimenta os vírus. Leite, queijo, manteiga, tudo. Manteiga. Sim. Para com isso. Então tira a manteiga do seu café. É a pior coisa que você pode fazer se estiver doente. Até manteiga? Sim. Manteiga Sim. é ruim. Sim. Não vai ser bom. A coisa De novo, é que se você não sente nenhum sintoma... nada disso é realmente ruim. Se você não tiver nenhum dos sintomas. Se você não está lidando com todos os patógenos que todo mundo tem. Se você não está lidando com o Streptococcus, os diferentes grupos do Strep que todo mundo tem em seu sistema. E você não está lidando com os diferentes Epstein-Barrs e tudo isso. Se você não está lidando com nada, provavelmente pode se safar disso e comer tranquilamente.
é ruim para você de outras maneiras. Algumas delas podem ser, talvez, o que quer que seja. E claro, você sempre pode encontrar um estudo de força paga que diz que os ovos são bons, ou isso é bom. Toneladas de leite. Claro, você sempre pode encontrar um estudo pago, mas isso pagou o estudo e tudo mais. Ninguém sabe por que as mulheres e homens e as crianças estão sofrendo como estão com essas arritmias Oh, meu Deus, eu amo cardíacas isso. que são misteriosas e os palpos cardíacos e todas as diferentes dores no corpo e as enxaquecas, formigamentos, dormência, tiques e espasmos. Ninguém sabe como. Isso e a fadiga, ninguém sabe o que está acontecendo ou causando tudo isso. Ei, espere um minuto. Mas havia um estudo pago dizendo que os ovos realmente são bons para mim. E meu médico os recomendou porque é uma ótima fonte de proteína. Deixe-me apenas comê-los e depois tentar fazer minha dieta cetônica com ovos. Deixe-me tentar fazer essa dieta, talvez ficar longe do glúten. Mas no fim, e tenho total respeito por todos, isso é experimentar. E você também verá no YouTube. Você verá alguns anos atrás as pessoas dizendo, ok, estou fazendo isso, então, de repente, eles estão ficando doentes, como se estivesse mostrando agora, porque temos um registro documentado. Nunca tivemos antes com pessoas com sintomas. Agora, está mostrando coisas, como nas mídias sociais. Estamos vendo agora alguém dizendo, ok, estou amando meus ovos, estou fazendo isso há 1 ano ou algo assim. E então, 1 ano depois, eles estão tendo eczema e psoríase e não sabem o porquê. Estamos vendo agora, quando nunca pudemos ver antes, porque a mídia social mostra tudo isso. Tudo A documentação de tudo. A vida documentado. das pessoas. Ok. Não coma ovos, nem laticínios. Ok, esses são os básicos. São os dois Os dois grandes, né? Os principais. grandes. Se você eliminar, Sim, você... sim. E o glúten é seu terceiro básico. Esse é seu terceiro. Esses 3. Então, qualquer coisa que seja gostosa, elimine. Quer você queira continuar com proteína animal, quer você queira ser vegano ou permanecer vegano e baseado em vegetais, é disso que você se livra. Quer você queira... Glúten, laticínios e Sim, ovos. sim, exatamente. Então, carne é boa, base de plantas é boa. Oh, Qual é o ideal? Aqui está Que coisa o engraçada espírito sobre a da carne. compaixão te diz Oh, que é o ideal. Eu sou um grande apoiador da base de plantas. Um enorme apoiador. E o espírito, ele é também? Absolutamente. Ok. A base de plantas. Total grande apoiador, ok? Mas eu não sou contra a multidão de produtos de origem animal e o que eles estão fazendo, porque também não sou contra a carne. E acho que isso deixa as pessoas baseadas em plantas com raiva de mim, que me amam, e dizem: espere um minuto, ele não é contra eles? Como que ele não é contra eles? Como é que ele não está lutando para ficar longe de produtos de origem animal e outras coisas? Porque os produtos de origem animal, como dizemos, carne, certo? Não alimentam um Frango. patógeno. Então, não alimentam um patógeno. Então, eu não posso levar isso para o lado pessoal. E, pessoalmente, eu gosto mais de vegetais a nível pessoal, mas não tenho nada contra a proteína animal. E é assim que funciona. Anos atrás, quando eu fazia todas as leituras, eu trabalhei com indivíduos. 250 mil indivíduos nos últimos 35 anos. Então as pessoas entravam no escritório, você fazia uma Sim, leitura. certo. E não importa se eu gosto de um produto animal ou não. Não é sobre o que eu gosto, é sobre o que está acontecendo dentro do corpo. Então, o espírito da compaixão será como: essa pessoa tem isso, então ela precisa se livrar dessa comida. Então essa pessoa tem, por exemplo, um HHV6, um vírus citomegalo, ou um Epstein-Barr, ou eles têm um Streptococcus, e todo mundo anda por aí com esses vírus, a propósito. Eles são... sim, realmente, é inacreditável. E então, o espírito dirá: você tem que remover essa comida. Portanto, não é uma coisa pessoal que eu tenha que escolher, de repente. Só preto Eu no entendo, branco, né? todo mundo está tentando entrar no time de alguém com uma dieta, ou um programa que está funcionando para eles. E então, eles ficam com isso e tentam, e então vão contra o outro lado, certo? Você vê, todo mundo está tentando entrar no time de alguém. Essa é a natureza humana. É assim que somos, mas não posso fazer isso. Não posso entrar apenas na equipe baseada em plantas, porque eu sei, por meio do espírito da compaixão, que a carne não alimentará um vírus. Aí está. Laticínios vão. Então, eu fico tipo, não, ambos os lados. Bem, é claro que os veganos não vão comer laticínios, mas Podem ambos os comer lados. glúten. Eu não. Sabe? Mas eles podem querer laticínios algum dia. Muitos veganos desistem, vão para o queijo ou vão para alguma outra coisa. Claro, Mas claro. se eles souberem... Não, espera um minuto. Isso alimenta isso. A mesma coisa com as pessoas que comem proteínas animais. Fique longe de laticínios. Então você não está alimentando seus patógenos para manter seu Hashimoto funcionando e para manter sua fibromialgia e sua síndrome de fadiga crônica. Portanto, é muito importante. Não posso aceitar um sistema de crenças. Não posso apoiar um sistema de crenças. Certo, são as 3 coisas sim. principais. Tem mais alguma coisa aqui?
E então trata-se de tirar os metais pesados tóxicos, tirar o mercúrio, o alumínio, o cobre. Peixe. Sim, olha, Peixe tem isso. se você não tem muitos metais, provavelmente pode comer peixe. Pode comer sardinha, truta, salmão, pode comer peixe se não estiver lidando com muitos metais. Mas, se você tem sintomas, está lidando com problemas, e está Não coma lutando e peixe. sofrendo, sim, apenas mantenha... Tem metais mantenha- tóxicos nos Mantenha peixes. os metais extras fora. Exatamente, mantenha-os fora. É importante. Para tirar os metais do corpo, se eu posso dar dicas para alguém que assiste a esse podcast, é sobre o suco de aipo. Por que o suco de aipo tem mais benefícios do que a água? Porque isso ajuda a limpar as toxinas. Sim, é fitoterapia. Está na erva. E faz falta para todo mundo. Todo mundo achava que era bom apenas para crudité. Ou talvez, jogar um talo de aipo no suco, na bebida, ou algo assim, se estiver sobrando por aí. E o espírito da compaixão me ensinou, desde criança, que é um remédio milagroso. Sério? Sim, porque é um fitoterápico e tem um poder que as pessoas desconhecem. Assim como tantos outros alimentos têm poder. Mas esse em particular, ele tem um sal aglomerado de sódio. Então, algo chamado de sais de clúster de sódio é um assassino de patógenos, diferente do sal. É diferente do sal marinho ou de qualquer outra coisa. Mas é um destruidor de patógenos. Começa a romper a membrana que envolve o patógeno. O vírus, ele tem uma bainha ao seu redor. É uma bainha celular. E os sais de sódio do suco de aipo começam a desgastá-lo e decompô-lo. E isso é apenas uma coisa. O suco de aipo se liga ao subproduto que as pessoas têm em seus corpos. Então, as toxinas dos patógenos se ligam a eles e os puxam para fora do corpo. Então, isso é apenas um par de Ok. coisas. E eu escrevi um livro sobre isso. Essas são apenas algumas coisas. Então, Sim. o aipo é um. O que é que a gente tem que adicionar mais? Faça o detox de metais pesados, o suco detox de metais pesados do Medium Médico, para que você possa remover os metais. Então, se você tem eczema, psoríase, esclerose ou qualquer tipo de problema de pele, qualquer mesmo, tire os metais. Ou rosácea, Acne. vitiligo... Acne também? Sim, claro, definitivamente. Até ajuda nisso, porque o Streptococcus causa acne cística severa, e é isso que está por trás disso. E ele se alimenta um pouco de metais também. Mas o que acontece é que você quer tirar os metais. O suco de aipo ajuda a liberar os metais depois que você os solta, com o suco detox de metais pesados. Então, você quer o suco detox de metais pesados do Medium Médico. Retire essas coisas, e esse é um exemplo. Essas são apenas algumas coisas que você pode fazer para livrar-se do glúten, livrar-se dos ovos, livrar-se dos laticínios, seja qual for o lado do corredor em que você esteja, seja qual for o sistema de Carne, crenças à base de que você plantas. acredita. Se livre dessas coisas e faça um suco E detox, então, você vai se sim, curar bastante, né? Você vai Você poder está se cuidar. progredindo. Entendi. E é claro que há um monte de outras coisas que você pode fazer. E há toneladas de informações sobre as quais eu falo o tempo todo, acrescentando a tudo isso. Mas esses são apenas alguns pontos de partida. Se alguém apenas ouvir isso e depois ficar tipo, uou, e se eu... Comece aqui. Isso. Eu tô curioso sobre isso. Quando você está andando na rua e alguém tem uma doença muito grave, um tumor, um câncer, o espírito da compaixão fala no seu ouvido direito. Uhum. O que realmente você diria se alguém tivesse câncer ou um tumor, um problema cardíaco, algo que diga pra você? Cara, sabe? Bem, no caminho para cá, no carro, Uhum. ok? Então, eu estava no banco do passageiro. E havia outro carro que parou bem perto. E o espírito da compaixão disse que a pessoa que dirigia aquele carro, ao meu lado, e ele está apenas a alguns metros de mim, acabou de ter sepse. Então foi bem recente. Diagnosticado. Exatamente. É O que é apenas sepse? uma toxicidade no sangue. Entendi. Uma infecção sanguínea. Tem um alcance bem grande. Claro, Alguns claro. médicos chamam disso e daquilo, mas é basicamente uma infecção no sangue. E essa pessoa teve uma infecção bacteriana no sangue por ser séptica, tendo aquela sepse. E então, ele tinha um problema renal completo. Então eram os rins. Então era alguma outra coisa acontecendo. Então isso estava no carro, bem ali. E isso aconteceu. Então começou a acontecer imediatamente. E se alguém tiver uma condição séria de vida ou morte, que você anda pela rua, você realmente esperaria pra dizer alguma coisa? Ou você diria, Eu tipo, costumava não é minha o tempo função? todo. E quando eu era Sério? criança, eu sempre Você arregacei as sempre mangas da dizia. camisa. Eu sempre fiz o tempo todo. Você sente que tem respeito. Bem, foi assim que eu construí minha primeira clientela, quando eu era estoquista em uma mercearia aos 13, 14 anos. E... Todo mundo passava e você dizia, você tem Sim, isso, e a primeira coisa... você tem E a aquilo. primeira coisa que eles falavam era:
a primeira coisa que falariam era... você conhece meu médico? Certo, como você Sim, sabe, você né? conhece? Você conhece o Dr. Smith? Como você sabe? Sempre seria assim, ou... Você pegou meu prontuário médico? Sabe? Então... Então você dizia a ele algo que ele já sabia Sim, sobre suas e condições. foi assim que foi muito fácil construir uma clientela muito jovem. E então, eu fazia o suco de aipo, e o dono da mercearia, ele comprou um espremedor para mim. Então, eu fazia suco de aipo na parte de trás, e depois trazia para esses clientes que estavam empurrando as suas carruagens. Eu tinha 12, 13, 14 anos. E foi bom que aconteceu nessa idade, porque quando você fica mais velho e está na rua e não quer tocar em... É estranho. Meio isso, demoníaco. eu estava no elevador com alguém vindo aqui. Eu estava fazendo uma leitura, mas... Sabe, você não quer dizer nada. E se for a vida ou morte de alguém, você se sentiria tipo, não é meu papel dizer nada, ou você se sente, Eu dizia preciso quando era mais fazer algo. jovem. Não mais hoje? Não faço mais. A menos que seja como um aneurisma e em um estágio muito avançado. Sabe? Sério? E... E o espírito da compaixão diz essa pessoa vai morrer em breve? Sim. Então, se estou no elevador com alguém e essa pessoa tem um aneurisma, não é diagnosticado, eles nem sabem disso, ninguém nunca viu, nem nada. Então, vou dizer alguma coisa. E você saberia. E é raro eu me deparar com uma pessoa que tem algo fermentando assim. Mas quando isso está acontecendo... Então você realmente sente que eles não sabem. Bem, é isso. Você não sabe se eles... Se tiverem informações de um médico Estou ou não. com eles apenas por alguns segundos. Digamos, estou passando por alguém. Agora, se eu estivesse tomando chá com essa pessoa, o espírito da compaixão pode me informar todos os detalhes. Tudo mesmo. Tipo, essa pessoa tem ido ao médico? Essa pessoa realmente lida com outras coisas? E eu passaria por tudo isso. Claro. Mas esse é apenas o elevador por 2 segundos. 2 segundos. Sabe, se uma pessoa tivesse um aneurisma que estava prestes a piorar e eu pudesse dizer: olha, você realmente deveria ir ao médico e verificar isso. É meio arriscado agora. Era fofo quando eu era mais jovem. Estou falando de décadas atrás. O mundo mudou. Sou um cara mais velho agora. E não acho que alguém quer um cara mais velho. Não é apropriado. Que... Muita gente ainda vai ao seu escritório, você ainda trabalha com indivíduos de eu maneira... tinha uma lista de espera na casa dos milhões em 2014. E adiei por muito tempo a escrita dos livros. Eu deveria começar a escrever os livros anos e anos e anos antes, quando eu era mais jovem. E eu sabia que, se fosse escrever os livros, não seria mais capaz de ajudar as pessoas individualmente, porque não há tempo. Então eu não posso fazer os dois, porque é diferente. Não é como se eu pudesse sair e apenas encontrar um escritor fantasma, dar a ele alguns dados e fazer com que ele escreva um livro. Essa é uma informação vinda do espírito da compaixão, palavra por palavra. É brutal, o processo é brutal. Cleans to Heal, eu acabei de escrever e será lançado em breve. Quase me matou. Sério? Sim, Quase te mataria? porque você está recebendo as informações, certo? Palavra por voz. palavra. E pode desgastá-lo. E Esse ouvindo livro tem isso, e 600 você estava páginas, escrevendo. mais de 200 mil palavras e é informação médica intensa, onde cada linha é poderosa para curar alguém. E é preciso muito esforço Uau. para fazer. Mas você não fez uma pesquisa pra apoiar tudo isso? Não. Então você ouve uma voz e escreve. Nunca fui ao computador para procurar pesquisa, isso. Não, nunca, Não leu uma nunca, revista nunca. científica? Não, nunca. Nada? E é engraçado que você diga isso, porque você está me fazendo rir. Porque alguém me perguntou isso recentemente, e nós estávamos rindo, porque eles disseram: não posso acreditar, não posso acreditar. E não há citações nos livros. Sem citações? Não. É do só o espírito da compaixão. Todas as informações Uma médicas. página de trás de citações, Espírito da Se Compaixão. houver uma citação, é uma citação de algo que eu posso estar falando, mas não tem nada a ver com nada disso. Você sabe o que eu quero Certo. dizer? Tipo, Outra referência de livro que é sobre nem mesmo de pesquisa. livro, nem mesmo uma referência de livro. Seria como se você estivesse fazendo referência a um momento da história. Então, esse Martin é o Luther único... King Jr. disse isso. A única... Acho que no primeiro livro eu tinha 2 citações. Era uma referência a um momento da história. Mas não. Toda a informação médica de A a Z, do começo ao fim, é a fonte original do espírito da compaixão. Não é outra pessoa em outro livro. Todos os outros livros por aí... Não alguém no Sim, que eu laboratório amo. testando coisas. Sim, todos os outros livros por aí é tudo de todos.
é tudo uso justo. E todo mundo faz isso. E é tudo, ou foi estudado, ou está flutuando assim, e eles continuam empacotando de novo. Então não é mais Cândida, depois se torna Cibo, mas é empacotado de novo. Tudo é empacotado de novo e depois colocado de volta. E é por isso que ainda estamos doentes. Os livros do Medium Médico é tudo original, e apenas de uma fonte, e nunca foi empacotado de novo, ou retirado de outro lugar. É intocado, é puro. Nunca foram pagos por estudos que mantêm as pessoas doentes. Não. Nunca teve nenhuma contaminação de grupos de interesse e ganho financeiro por trás disso. Nunca teve nada disso. É apenas sobre o que realmente está errado com você, porque você está realmente doente. E toda essa informação é para proteger a humanidade. E então, ele passou no teste do tempo, mesmo com todos os problemas, porque eu ouço uma voz, mesmo assim. Tipo, o que ele sabe? Ele não é médico. Você está brincando comigo? E as mulheres que vão a 20 médicos e estão na cama e estão perdendo suas vidas. E então, elas encontraram informações que ninguém nunca ouviu antes, que as tiraram da cama e as recuperaram. Isso é o motivo pelo qual eu faço isso todos os dias. É essa a informação que aparece aqui. Eu poderia me tornar um médico? Claro! Eu poderia ter ido para a escola e me tornado um médico. Não é que eu não pudesse. Foi a informação que estava curando as pessoas desde que eu era criança. E o Espírito da Compaixão me disse: você tem que colocá-lo nos livros. A lista de espera estava na casa dos milhões para me ver pessoalmente em 2014, quando cheguei a esse ponto e disse: agora tem que ir para os livros. Eu não posso mais fazer isso. E eu costumava fazer, 18 horas por dia. Uau, 20 sério? horas por dia no escritório. Tanto ao telefone quanto no escritório, pessoalmente, por anos e anos e anos e anos. Você E poderia ler alguém pelo 7 telefone? dias por semana, Luiz. Poderia ler alguém pelo Sim, telefone? claro. Skype? Sim, não importa. Você podia olhar pra uma foto de alguém? e- Sim. Jura? Sim, 7 dias por semana. E foi o que eu fiz. Uau. Eu tinha... 20 Cara, você horas pode por chegar no dia. meio da noite. Minhas 6 horas de sono que me foram concedidas, ou aquelas 5 horas de sono que me foram concedidas, você pode entrar em contato comigo, se ligar para o meu número de emergência. Então, se alguém tem febre ou acha que tem apendicite e não sabe se precisa ir à emergência ou qualquer que seja o caso, você pode me contactar. E eu trabalho com médicos o tempo todo. As pessoas perguntam: o que você estava fazendo? Eu estava trabalhando com médicos. Eu tinha tantos médicos que precisavam do meu conselho e me pediam ajuda com seus casos mais difíceis, que na verdade não tinham ego. Eles não tinham ego. É tipo, não sabemos a resposta, ajuda a Sim, gente. Isso. Tipo, a gente tentou ok, isso e não funcionou. A maneira como os médicos vieram até mim, originalmente, era que as pessoas que eu estava ajudando diziam a seus médicos que eu as curei. E nunca fui eu. São as informações do Espírito da Compaixão que as consertaram. E um bom médico diria: quero falar com esse cara porque se ele curou você, e eu preciso saber, então eu construiria relacionamentos Com os médicos. quando eu era mais jovem. Uau. Sim, e eu construí relacionamentos com muitos médicos, porque eles queriam ajudar mais pacientes. Então eles diziam: Anthony, escute, eu tenho essa coisa sobre a qual eu quero falar com você. Então eu me tornei esse cara com quem trabalhava com os médicos. E então os médicos me enviavam suas pessoas para obter respostas do Espírito da Compaixão. E foi assim que sempre foi feito. Mas é claro, o objetivo final sempre foi garantir que, quando você está na profundidade da escuridão e do desespero, e já passou por todo tipo de dificuldade e sofrimento, e já foi surrado porque passou por tanto, e já temos problemas suficientes na vida, já temos problemas suficientes com relacionamentos e coisas pelas quais passamos, traição, confiança, todas essas dificuldades que todos sofrem e perdas. Abordar os sintomas, as condições e o sofrimento sem resposta da pesquisa e da ciência apenas adiciona sal à ferida. Isso só nos derruba. Há tantas coisas com as quais lidamos todos os dias, com o nosso ambiente e outras coisas que enfrentamos. Por que temos que lidar com o sofrimento que enfrentamos o tempo todo? Com essa doença crônica, com todo o resto? Não pode haver uma pausa? E eu sempre estive lá para as pessoas quando elas estavam no limite, quando estavam naquela profundidade de desespero e escuridão. Não, você pode melhorar. Você pode se curar. E sim, você já foi a 20, 30 médicos. Sim, a pesquisa e a ciência não sabem o que há de errado com você e estão colocando a culpa em você.
E estão tentando enfraquecer você, sim, eu entendo, mas podemos sair dessa, podemos nos curar e podemos seguir em frente. E sempre foi apenas sobre isso. Não o programa de Anthony Williams, nem o que quer que seja e tudo mais. É apenas garantir que as pessoas melhorem. Amei isso, cara. Eu tô curioso. Como é estar numa relação íntima com você? Muita gente tem perguntado isso. Sério? Não é divertido. Você tem alguém ou tá numa relação agora? Cara, não é divertido. Sim. E não é divertido porque você... o que acontece? Basicamente, não há privacidade na vida. Pode parecer ótimo porque ele tem as respostas, mas há apenas tanto que você tem que ouvir, cara. Porque é como... Tipo, espere um minuto. Eu não estou ouvindo dele, do Anthony. Estou ouvindo lá de cima. Então, fica muito dividido. Há duas pessoas brigando, então... Como você administra uma relação com alguém que está ouvindo vozes? Algum tipo de relacionamento, como um melhor amigo ou algo assim, o que acontece é que eles sabem que o espírito da compaixão está sempre presente, porque eles sabem que tudo o que me dizem está sendo ouvido por alguém ou algo mais. E as pessoas sempre me perguntaram, o que é? É um fantasma com quem você está falando? É um anjo com quem você está falando? Você está falando com uma pessoa que morreu? Você está falando com uma pessoa que cruzou para o outro lado? O que é isso? E isso sempre me foi perguntado o tempo todo, e não é nada disso. Não estou falando com um médico do século XIII ou XII. Não estou falando com ninguém assim, porque eles não teriam as respostas mesmo. Mas, não. Estou falando com o espírito da compaixão. Isso é o que me foi dito, a essência que fica diretamente abaixo de Deus. E alguém vai dizer, bem, Deus? E eu digo, bem, em que você acredita que está lá em cima? E alguém dirá, bem, acredito em uma luz. É apenas uma luz lá em cima, certo? Bem, o espírito da compaixão fica bem ali, na base, ou na borda, muito, muito no limite. Da luz. Da luz, ou do Criador. Se você acredita no Criador, ou no Universo, ou em qualquer coisa que você acredite que simplesmente comanda tudo que faz parte de tudo, ou apenas faz parte de nós. E é isso que o espírito da compaixão sempre me disse. Então, se é um relacionamento próximo, ou uma amizade íntima, ou um relacionamento próximo, o que quer que seja, em qualquer nível, eles acabaram se acostumando com o fato de que, o espírito da compaixão também está ouvindo, o espírito da compaixão está aqui, e sabe de tudo, então eu vou acabar dizendo coisas que o espírito da compaixão está dizendo. Então, pode ser irritante para qualquer melhor amigo, ou qualquer relacionamento, ou qualquer coisa assim. E o que esse EDC tem dito na última hora? Que engraçado, EDC. Ele está dizendo que é um bom trabalho transmitir a mensagem para as pessoas que estão sofrendo, pois é tudo que ele se importa. Ele se preocupa com as pessoas que não conseguem encontrar o caminho e precisam de uma resposta, e ele espera que eu sempre mantenha essa mensagem de garantir que haja um farol de luz para eles, e é isso que está dizendo. Então ele está dizendo, bom trabalho em colocar essa corda para que as pessoas possam agarrá-la. Aquele salva-vidas, sabe? E é isso que estou aqui para fazer. Estou aqui para dizer, você pode se curar. Há respostas e você pode melhorar. E o seu corpo não está se destruindo. E seus genes não ficam ruins de repente. E você não criou ou manifestou isso. Temos que ter cuidado com essa afirmação porque estou percebendo que muitas pessoas, mais jovens, que têm sintomas e condições, acham que realmente criaram o sintoma ou a condição porque não estão conectados espiritualmente ou algo assim. E eu estou tipo, uau, não é assim que funciona. Eu acho que as pessoas que sofreram e lutaram, as pessoas que passaram por algo, as pessoas que tiveram sintomas e condições são as mais espirituais de todas, porque, cara, elas passaram por isso. A busca deles. Quando você está de joelhos orando a Deus, quando você esteve no inferno, você acabou de voltar da consulta médica e não tem as respostas que precisa e quer viver a sua vida, cara, você se conecta mais espiritualmente do que eu já vi em qualquer pessoa. Então, eu não quero que ninguém pense que criou a sua doença, porque você não cria seus sintomas misteriosos. Isso é uma queda que o mundo da pesquisa e da ciência adora. Eles querem que as pessoas pensem que são elas. A pesquisa e a ciência protegem a pesquisa e a ciência. Eles não protegem as pessoas. Eles querem que as pessoas acreditem que criaram a sua doença, que são culpados, que seus genes são defeituosos, que o corpo é defeituoso e está se atacando. É por isso que essas teorias são colocadas lá fora. Bem, eu acho que você é culpado se continuar comendo a mesma coisa que te causa doença. A culpa é sua, né?
Mas você pode não saber que tá fazendo Ou isso. existem patógenos em você que estão Entendi. se alimentando deles. Todos nós temos Isso, que estão assim, alimentando. Você pode comer alguns alimentos que aprendeu que pode comer. Claro, isso não é sua culpa. Isso não é sua culpa. Também, não aprendemos muito sobre a comida, então não é sua culpa. Não Mesmo somos sobre educados. aqueles. Bem crescer é tipo comer pizza, tem laticínios e cálcio. Cara, E eu bebia 6, 7, 8 copos de leite por dia. sim. Enquanto eu crescia, eu me lembro de sempre ter o nariz escorrendo, entupido, Sim. malhando e ficando cansado porque Alimentava eu um tava pouco de estreptococo, porque todo mundo tem Provavelmente. strep em seu sistema. Alimentando É. um pouco de estreptococo. apenas sempre tendo um pouco disso. Veja bem, o leite e derivados formam muco porque alimentam as bactérias. É por isso que forma muco. Então está alimentando outras coisas, está alimentando as bactérias, está alimentando outros patógenos, por isso forma muco. Por isso não acontece com todo mundo. Há pessoas que bebem todo o leite que querem e não tossem catarro. Você sabe o que eu quero dizer? Eles não estão assando o nariz a cada minuto, o nariz não está escorrendo, mas não estão tossindo. Mas há pessoas que são suscetíveis porque eles têm esses patógenos, bactérias e vírus e coisas assim. Você bebe leite, está alimentando todos eles e agora você está tipo, o que é isso? Eu fui pra uma escola particular no 8º ano e tinha um dispensa de leite de 5 litros no meu quarto. Aqueles de cozinha comercial. E aí a gente enchia durante a semana e bebia tudo em uma semana só. E era assim que eu vivia, cara. Era só leite, leite e leite. Porque Sim. diziam que o leite era bom pra você, vai Sim, te deixar mais sim. forte, mais saudável. Bem, há sempre algo que é bom pra você, certo? Um pouco de... Cálcio é bom, é. Sim, o cálcio é bom pra você. Sempre há algo lá. É, Mas ninguém sabe o que pode dar de errado. é. Quando eu larguei o leite alguns anos atrás, eu não me lembro a última vez que eu tomei. De vez em quando eu devo colocar algum pouco de leite no café, às vezes. Mas quando eu parei, eu comecei a me sentir mais saudável, sem o nariz entupido, eu podia respirar, era Sim. tipo, isso é uma loucura, né? Sim. Sim. É louco. Você não está Ovos, alimentando seus vírus. Laticínios e glúten. E não só isso, não se trata apenas de saber o porquê. Por que aqueles? E então, desse jeito você não está jogando um jogo de adivinhação. É. Você disse que quase morreu escrevendo esse último livro que Oh, quase te sim. matou. Agora você acha que o espírito da compaixão permitiria que você morresse no futuro para escrever um livro, para dizer a mensagem, para ajudar a ler alguém? Você acha que esse espírito permitiria que você morresse? Ele diria, ok, a gente ainda precisa de você. Como é que você acha Ou isso? não, eu ouço isso, absolutamente. Sério? Sim. Então ele diz, ok, faça uma pausa. Ou... Sim, não, absolutamente, Sério? absolutamente. E você não escuta, você apenas continua Bem, indo atrás e fazendo... Sabe, é uma combinação de... Quando você tinha milhões de pessoas que desejavam poder falar com você... Uau, é. Sim, Precisa de ajuda. sim. O tempo está se Você esgotando quer para ajudá-los elas. O agora? tempo está se esgotando para elas. É. Certo? Quero dizer, eu acordo cedo de manhã e penso, o que eu posso fazer a seguir? É melhor eu trabalhar nesse livro, é melhor eu terminá-lo e colocar tudo que eu posso lá. Eu poderia relaxar e pensar, tudo bem, vou pra praia hoje, vamos lá, e o que mais? Mas os livros, eles literalmente salvaram vidas, e esse livro vai salvar mais vidas. Há uma pessoa por aí que, se eu atrasar ainda mais, pode tomar a decisão errada. E, depois de já ter se esgotado da pior maneira, e isso pode mudar a vida dela a tempo. E eu sempre tenho que pensar nelas, nunca em mim. Como antes de começarmos, você disse, ei cara, você está se exercitando? O que você está fazendo? Você está malhando? Você me perguntou, certo? E eu disse, tento dar uma corrida quando eu posso, sabe? Tento andar de bike quando eu posso, mas tem que escolher colocar todo esse tempo e energia Em serviço. de ter que estar em serviço, claro. né? E eu espero que chegue o dia em que, ok, fiz o suficiente, porque agora eu vou fazer coisas para mim. Irei marcar minhas consultas, vou fazer uma massagem, vou pra praia, vou fazer isso e aquilo, mas agora eu tento correr. Eu tento fazer algumas boas caminhadas. E eu tento fazer o que eu tenho que fazer. Mas sim, Você só precisa colocar sua máscara de oxigênio primeiro, Sim. né? Se você passasse 2 horas malhando, passando por um tempo de qualidade, indo pra praia, 2 horas por dia com você mesmo, você acha que você ia ter mais energia pra servir ainda num nível maior? isso levou a manhã inteira. Porém, apenas consumi uma Ainda manhã tenho inteira. 22 horas. Se eu perder Eu amanhã, ainda tenho 22, se aquela cara. manhã for devorada,
Assim. Tem que se servir primeiro. Não é sobre essas 2 horas. É cerca de meia hora para chegar lá, fazer as coisas acontecerem. Trata-se de enviar mensagens de texto. Ei, com quem estou agora? Para quem eu vou? E todo esse outro tempo Agendando com envolvido. antecedência. A próxima coisa que você sabe é que 2 horas são como 5 horas que você está falando em um dia, porque você tem que fazer seus planos, tem que se conectar com as pessoas com quem você vai Conseguir sair. um bom A sistema. próxima coisa, você sabe o que eles estão fazendo perguntas, e agora você os está ajudando com as coisas, e agora seu dia está começando a passar. E então você foi pra praia, mas se desviou agora e está fazendo outra coisa. E aquele dia foi um pouco mais longo do que o planejado. A próxima coisa que você sabe é que, cara, você está de férias. Você está de férias. Então, Crie limites, cara. Diga não essas 2 horas pra mim, o resto do dia é serviço. quer saber? Quer saber? Eu amo a coisa do limite, certo? Eu amo isso. Mas quando as pessoas estão morrendo, cara, e elas estão doentes, e você sabe que você pode obter as respostas e é só... Você tenta equilibrar isso tudo. Você tenta equilibrar. Mas se eu colocar muitos limites... alguém vai se machucar. As Eu pessoas sei sempre disso. vão. Não, eu sei disso. Mas e se você pudesse durar mais tempo? Verdade? Salvar mais vidas, Quer ajudar saber? mais gente. Se ainda tira 1 hora por dia pra você, seria de serviço se você morresse. Quer saber? Eu vou seguir o seu conselho. Eu vou considerar, pelo menos. Considera isso. Vamos Não, lá, cara, eu vou vamos lá. considerar isso, o que é Pelo uma menos boa coisa. 1 hora por dia tem que Não, ser cara, pra você. ouça. Falando sério, eu vou sair e vou correr um pouco. Vou tentar matar 1 hora de vez em quando, vou andar de bicicleta por um tempo. Então, eu tento. Mas, cara, é difícil. É difícil quando há tanto pra fazer. Eu entendo, cara. Eu quero continuar também, sim. mas eu tenho que cuidar de mim se eu quiser ajudar mais Sim. gente. Sim. Disso eu tenho certeza. Sim. Bem, você tem um livro novo saindo Sim. em alguns Cleanse to meses. Heal. Cleanse Está na to Heal. Amazon agora. Cleanse to Você Heal. pode pré-encomendar. Trata-se de limpar qualquer coisa no seu sistema que você precisa remover para começar a se O curar, livro né? é tão completo que é inacreditável. É o livro mais abrangente que eu já fiz. As informações do Medium Médico lá estão lotadas. Fala sobre alimentação mono, limpezas diferentes para alimentação mono. Eu tenho 369, o limpador Medium Médico 369 lá. Eu tenho a limpeza antivírus, tenho a limpeza matinal. Eu falo sobre jejum intermitente, se é realmente bom ou não, todas essas coisas. Eu falo sobre microbioma, eu falo sobre todo o debate, sobre sucos e fibras, onde as pessoas são como manter a fibra sem suco. Falo de tudo que você pode imaginar, mas vem daqui de cima. E Não da pesquisa, está vindo de cima. não dos estudos. Está vindo de cima do ruído. Ok. Porque quando você fica doente e percebe, meu Deus, eu tenho que entrar no meio do barulho para descobrir o que há de errado comigo. E no final, você ainda está doente e acaba sendo tudo barulho. Esse é o bilhete de liberdade, o bilhete de liberdade do barulho. E esse livro realmente é isso. É dar às pessoas, finalmente, uma escolha. Nos outros livros do Medium Médico, há um caminho para a cura. E eu não tenho que comprar todos os jogos que são impulsionados pelo ganho financeiro. Está tudo bem para mim. Se alguém está ganhando dinheiro e está bancando algo, e é isso que eles estão fazendo em suas vidas, absolutamente, eu quero que todos sejam felizes. Eu quero que as pessoas ganhem dinheiro, eu quero que as pessoas façam o que precisam fazer. Mas quando se trata de doenças crônicas e de respostas, tem que ser puro e intocado. A informação tem que estar acima do barulho, acima de todo esse jogo de dinheiro, acima de tudo isso. E onde a gente pode conseguir isso? O livro? Compre em Amazon.com, Barnes & Noble. Ok. Sim, cara. Eu tô curioso, qual é a sua maior fraqueza? Minha maior fraqueza? Eu tenho algumas delas. Com certeza. Sem dúvida. Minha maior fraqueza é sentir o sofrimento de alguém. Mas se você não se colocar no lugar dele, como diabos você vai realmente se comprometer? Sabe? Como você realmente vai se comprometer se você não sente algumas das suas dificuldades e alguns de seus sofrimentos? Como você vai realmente se disciplinar? Então você tem que sentir o que você disse. Eu acho isso crítico. Eu não sou alguém doente. Existem pessoas doentes por aí, pessoas não tão doentes, e em seguida, algumas pessoas que não estão doentes, mas mesmo as pessoas que não estão tão doentes, elas estão lutando com alguns sintomas e tudo mais. E então, há as pessoas doentes, e é importante, porque eu não estou doente.
O espírito da compaixão sempre me deu informações para cuidar de mim e para me dizer o que está acontecendo no meu corpo. E aí, Eu tive sorte. você se ajusta. Se algo tá acontecendo, você diz, eu não vou mais fazer isso, eu vou me curar. Sim, certo. Mas a minha maior fraqueza pode ser que eu realmente sinto o que as pessoas estão sentindo. E eu chamo isso de fraqueza porque, cara, isso te afeta. Te afeta quando você realmente pode entrar nos sapatos deles e sentir isso emocionalmente, espiritualmente e mentalmente. E então, eu não posso colocar uma parede entre Claro, mim não é e essa possível pessoa. bloquear, né? Se você realmente estivesse lutando e dissesse, Anthony, cara, eu nem consigo viver, cara, eu não consigo nem sair da cama, não posso fazer nada, e isso está me matando, cara. E eu não seria como, tá bom, sem problema, Luiz, nós vamos descobrir isso. Cara, isso é horrível, é terrível. Você entraria e sentiria. Não, cara, eu sinto. Você personifica a Sim. dor. Porque, cara, eu posso fazer a troca. Uau. E é como, meu Deus, temos que tirar você disso agora. Temos que tirar você disso agora. E eu acho que isso é uma grande fraqueza. Eu gostaria de poder desligar isso e apenas dizer, ok, sem problemas. Pegue uma senha. Faça o que tem que fazer. Está bem, ok, próximo. Não, eu não posso, cara. Se você está sofrendo por aí, e eu sei, e entendo, é isso que eu quero dizer, eu entendo. Então essa é uma fraqueza. E a outra fraqueza é o que você já mencionou, que eu não estou dizendo que vou gastar 2 horas por dia, 3 horas por dia, encontrar alguns amigos, eu vou pra praia, vou relaxar. Ok, vou ficar mais forte dessa forma e depois posso trabalhar mais duro. E isso é um bom plano, eu reconheço esse plano. Muitas pessoas que eu conheço fazem esse plano, eu adoro isso, mas acho que essa é uma fraqueza que eu provavelmente deveria, mas escolho apenas tentar empurrar, cara. Pra fazer tentar seu empurrar. melhor. Faço o meu melhor. E quando você se sente mais amado? Quando eu me sinto mais amado? Bem, há diferentes níveis disso. Tipo, eu sinto uma satisfação no coração quando eu sei que alguém... Os milhões de pessoas que obtiveram informações do Medium médico ou que aprenderam sobre o suco de Aipo, graças ao espírito da compaixão, porque isso está salvando vidas. E esse é um dos instrumentos do Medium médico. E quando alguém realmente mudou em sua vida de tal maneira e saiu, é como a publicação do Woman's Word. Eles publicam uma história de cura do Medium médico a cada mês. E First for Woman, isso é legal, cara. E histórias de mudança de vida de mulheres que sofriam com 100 sintomas diferentes, passaram por tantos médicos e aqui estão elas. Sua fotografia está na Woman's World. E elas contam a sua história. Isso é legal. E... porque a Woman's World realmente me apoia e me respalda, pois eles veem as histórias de cura. As pessoas nunca viram nada parecido antes, ou seja, eu ouço isso dos médicos o tempo todo. Como todas essas pessoas estão se curando com você? E mais uma vez, é o espírito da compaixão, é por isso. Como eu saberia como consertar alguém? Você sabe o que eu quero dizer? Porque eu saberia de alguma coisa? A satisfação que você sente no coração, é isso a diferença. Não é tipo, estou satisfeito. É algo que acontece no seu coração, onde você se sente alívio. Você se sente elevado, que outra vida foi salva, ou mudada, ou curada, ou como quiser chamar, cara. Isso é uma grande coisa. É aí que o amor entra. É daí que vem o Isso é amor. legal. Não é sobre alguém que me ama ou não. Ou esse tipo de sentimento. É sobre isso. Cara, quero dizer, não sei, é sobre isso. Isso é ótimo, eu não cara. sei. Eu vou fazer algumas perguntas finais antes da gente terminar. Essa aqui é as 3 verdades e... Imagine que esse é o último dia aqui na Terra, daqui a muitos anos, e você realiza todos Sim. os sonhos que você tem, você Sim. trouxe a cura que você quis trazer, você é capaz de impactar quantas pessoas quiserem. Sim. Você escreveu tudo isso, escreveu livros, mas esse é o último dia na Terra e você tem que levar toda a sua criação com você. Sim. Todos os livros, vídeos, esse podcast vai contigo para outro lugar. Vai com você? Você precisa levar com você e ninguém mais vai ter acesso ao que você fez. É uma pergunta hipotética, então, Ok. imagine que esse é o último dia e tudo isso aconteceu. Esse é o último dia. Último dia. E você tem que levar tudo com você. Tudo que você criou vai com você, seu trabalho, sua mensagem, tudo. Sim. Mas você pode deixar para trás 3 verdades para você sobre
sua experiência, sabedoria, ferramentas, tudo, lições que você compartilharia. Você só compartilharia 3 coisas e as pessoas se lembrariam de você só por isso. Certo. O que Uau. você diria serem suas 3 verdades? Uau. Isso é poderoso. Ainda bem que consegui uma boa pausa agora. Porque o espírito da compaixão pode responder por mim, então essa é a parte Perfeito. divertida. Diga aí. Essa é a melhor parte. Esqueci 3 de dizer coisas. que em outras coisas eu tenho facilidades. Uma verdade é que o seu corpo não se volta contra você. Ele não te ataca. Ele não te destrói. E o seu sistema imunológico não te destrói. Essa é uma verdade. Se isso for deixado para trás, então isso vai salvar muitas vidas no futuro. Ok. Quer eu esteja aqui ou não. Certo? Número 2. Número 2. Entenda que o amor não é real, ou não é nada a menos que a compaixão esteja ligada a ele. A compaixão tem que estar ligada ao amor, ou você perderá o amor, independentemente do que você ama, quer seja uma pessoa, uma coisa ou um lugar. Se você não tem compaixão entrelaçada nesse amor e ligada a ele, o amor se desfaz ou deixa de existir. Então certifique-se de que o que ou quem você ama ou o que quer que você esteja fazendo, a compaixão está presente. E você terá uma vida melhor por causa disso. Então, ok. esse é o número 2. Ok. E número 3. O espírito da compaixão me deu alguns, então poderia ser o número 3. Então, eu tenho que escolher, e é uma escolha difícil. Tudo bem. Quero dizer, pessoalmente, beba seu suco de aipo. Mas, cara, isso seria... É isso aí, isso seria cara. meu, e eu estou lutando um pouco com o espírito sobre isso. Ok. Mas, ok. Por que você não me Certifique-se dá de beber seu suco de 3,5, aipo. né? Ok, Escolheu aquele, depois pode mais tudo um se bem, tudo quiser. bem. Nunca saberemos, certo? Eu acho isso ótimo. Acho que é legal que você pensa na sua verdade. Se todo mundo beber isso, vai Se poder sabem ajudar ou muita não, coisa. isso vai é uma grande ajudá-los, verdade. pelo menos o suficiente. Ok? E aqui está o terceiro. É a compaixão novamente. E é ter compaixão por si mesmo. Se você não tem compaixão por si mesmo, nunca terá compaixão pelos outros. Você tem que ter compaixão por si mesmo. Você tem que se parabenizar. É assim que você destrói e elimina a sua culpa. É assim que você destrói e elimina a vergonha. E é assim que você destrói e elimina a quebra de confiança. Seja você sentindo isso em si mesmo ou sentindo isso dos outros, você se parabeniza e diz a si mesmo que é uma boa pessoa e que você não fez nada de errado. Você dá um tapinha nas costas, você diz a si mesmo que é uma boa pessoa e não fez nada de errado e tem compaixão por si mesmo. É isso aí, é isso mesmo. É uma grande verdade. Eu quero te agradecer, Anthony, pela sua capacidade de ajudar as pessoas a conhecerem a verdade pela sua voz, mesmo que as pessoas considerem louca ou verdadeira, o que quer que seja. Você está ajudando pessoas a terem clareza, e para muitas pessoas clareza é paz e liberdade. Sim. Muita gente não tem liberdade em suas vidas porque estão numa prisão nas suas mentes ou corpos, ou se mantêm cativas. E então eu agradeço você por aparecer o tempo inteiro e fazer o trabalho de servir pessoas da melhor maneira possível. E por fazer isso quando é criticado por muita gente no mundo médico, na pesquisa, na ciência. Eu te agradeço por continuar aparecendo e usando sua verdade para poder servir a outras pessoas. É inspirador, cara. O livro vai ser lançado em breve, você pode fazer a pré-encomenda, você tem muita coisa no seu site, né? Claro, medicalmedium.com. Acesse minha página no Instagram, você pode conferir as coisas também, por lá. Facebook, tudo. E a minha pergunta final é qual a E sua YouTube. definição de... Eu comecei a fazer o também YouTube. É Isso aí. ótimo. A gente vai criar um link aqui. Minha pergunta final é qual a sua definição de grandeza? Quando você aceita que somos realmente pequenos aqui, no planeta Terra, e o que está lá em cima é muito maior, acho que essa é a definição de grandeza. Porque você tira
a autoabsorção que temos aqui no planeta Terra e a move para o lado e percebe que há muito a saber. E nós somos apenas uma pequena parte do que realmente está acontecendo. E então, o ego cai e a grandeza começa a surgir. Obrigado, cara. Eu valorizo isso. Aprecio você, cara. Obrigado, foi uma honra. Você tem que seguir tudo o que eu lhe digo para fazer, e se você fizer, posso garantir que não terei que operar você. Mas se você não fizer, você vai voltar aqui e nós vamos fazer isto. Bem, isso já faz 10 anos. Ele não é diabético e não tem doença arterial coronária.